E essa é uma questão chave nisso que nós estamos conversando, porque há uma estratégia. Então, você recordou a ideia de tradição, que é uma coisa que afeta bastante e reúne esses grupos, e esses grupos, os mais diversos, se unem em torno de um elemento, que é esse elemento de temos que resguardar, garantir, preservar e manter a tradição. No nosso caso aqui, toda essa pauta, como você já mencionou, de costumes, de moralidade religiosa, no caso que atinge grupos religiosos muito fortemente, mas não só, também uma parcela bastante moralista e conservadora da sociedade brasileira, especialmente uma classe média, e também empobrecidos, ressentidos, porque tem muito ressentimento nisso. Ressentimento com as transformações da sociedade, ressentimento com mulheres que ocupam lugar e que pessoas pensam que elas não deveriam estar, pessoas negras que ocupam lugar que pensam que não deveriam estar. Então, esse ressentimento não está só nos brancos de classe média, também está entre empobrecidos. Então, esses grupos que criam esses conteúdos para influenciar, porque o que marca a desinformação, aquilo que a gente chama de fake news, são os conteúdos que são criados para influenciar o espaço público, influenciar o interesse público, né? Como a questão da Covid, que morreu muita gente influenciada por um monte de mentiras que foram espalhadas por aí, como tratamento e negação de vacina, etc. Então, mas há um sistema, isso aqui é muito importante, que nós no Berea, e as pesquisas que são feitas em torno disso no campo da comunicação e outras áreas também, em que há um sistema, que o professor Wilson Gomes, lá na Universidade Federal da Bahia, chama de tráfico de desinformação. É como se fossem traficantes. Então, o grande lance é que um pequeno grupo cria e de tal forma afeta uma parcela da população que recebe esses conteúdos, que essa parcela vai passar adiante, vai levar adiante, como se estivesse fazendo um bem às pessoas para as quais elas estão enviando aquele conteúdo. No caso das igrejas, como se estivessem evangelizando com aquele conteúdo. Salvando pessoas. Os ignorantes. Exatamente. Então, essa é a grande tacada, o grande lance dos donos do tráfico de informação, é criar viciados. E esses viciados que se tornam em traficantes de conteúdo e que estão presentes em boa parte das igrejas. É verdade. Eu não gostaria de ser exagerado, mas, na minha observação, os maiores traficantes de fake news no Brasil, hoje em dia, são os pastores, porque ninguém tem mais acesso a grupos que se reúnem para ouvir ou para se deixarem conduzir ou dirigir, ou seja lá o que seja o centro e o eixo daquela comunidade, do que os grupos religiosos. E aí eu fico vendo as pesquisas, eu vejo que o povo já fez um determinado afastamento. Já tem uma multidão do povo evangélico dizendo que vai votar em outro candidato ou em outros candidatos. Povo. Mas a maioria absoluta dos pastores continuam vinculados ao atual presidente da República, pai das fake news, pai da mentira, aqui no Brasil. Pastores. O povo é muito mais... Eles estão lá, vão ao culto, o pastor diz amém, eles levantam a mão, mas eles deram uma cansada e perderam parentes, sepultaram filhos, aprenderam por eles mesmos que obedecer aquilo é loucura, que mata mesmo, que adoece sério, enfim, dentre muitas outras coisas sugeridas. Então, o povo, por uma questão de sobrevivência, graças a Deus, pelo espírito da sobrevivência, essas pessoas estão começando a se afastar e buscando outras alternativas, de modo que já tem agora, dentro da igreja evangélica, segundo as pesquisas que eu vejo, menos gente
comprometida com o atual presidente, embora a maioria dos pastores estejam ainda comprometidos por aquele complexo de inferioridade, adoram ser chamados, adoram fazer orações públicas lá, adoram ter seus nomes, como eu vi essa semana o presidente da Assembleia de Deus do Brasil. Eu tenho assim um carinho antigo, sabe? Eu já servi com ele em tantos boards e durante tantos anos, e conheço a família toda, e dá uma tristeza brutal. E por isso todo mundo sabe o nome dele, mas eu não menciono quase nunca. Ele é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da maior Assembleia de Deus do Brasil, dizendo na sua igreja que o governo tinha determinado que os prefeitos só iriam receber dinheiro através do pastor. Você viu esse vídeo? Sim. É um vídeo assim absurdo. E ele dizendo com aquela alegria... Está dentro do pacote das emendas parlamentares, né? Isso, com aquelas emendas ocultas lá, com dinheiro que ninguém sabe. Os pastores ganharam o poder de serem os mediadores dessa aliança da escuridão. E ele falando isso com um orgulho brutal. Sim. E nós aqui formando a fraternidade do Evangelho com muita leveza, sem querer apressar nada, eu fui constatando, conversando com amigos presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos, de algumas igrejas que você nem imaginava, até metodistas, que me disseram o seguinte: Caio, a gente crê em tudo isso aí como você está falando. Mas, no nosso caso, que somos igrejas históricas, nós temos medo de aderir à fraternidade e recebermos como punição, já que nós somos eleitos pela Assembleia, as igrejas históricas elegem os seus pastores, a gente tem medo da punição do povo, porque aqui é classe média alta, e por incrível que pareça, ainda tem mais gente seguindo isso do que entre os pobres. E eu ouvi isso para todo lado, de igrejas que supostamente sempre foram as mais emancipadas na consciência. Então ainda tem, apesar do povo estar fazendo essa migração, é mais o povo simples que está tendo essa coragem do que o pessoal das igrejas mais tradicionais, onde o pastor enxerga tudo, mas não tem coragem de fazer nada para não perder o salário.